Olá! Começa agora mais um Conversa PT. Hoje a nossa convidada é a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão. Pernambucana, Tereza tem uma vida cheia de episódios marcantes na educação e no movimento sindical. Sua história, a presença feminina na política e a sua atual posição no Senado são alguns dos temas centrais da nossa conversa de hoje. Tereza, muito bom receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, Germana. Inclusive, acho que o PT está indo numa linha muito interessante de comunicação. Então, para mim, é uma alegria estar aqui conversando com você. Obrigada, Tereza, é uma honra. Eu queria começar falando desse seu lugar de líder do governo no Senado, que é um lugar inédito para uma mulher. E eu queria saber como é que está sendo para você. Primeiro foi o susto, né? Eu estava na liderança do PT, na presidência da Comissão de Educação, que é uma coisa que me agrada muito, muito, muito bem realizada nessa presidência. Despachamos muitos projetos importantes, inclusive o Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação, projetos muito estruturantes para a educação brasileira, a medida provisória do piso salarial, que teve uma participação efetiva nossa, enfim, uma série de projetos importantes para a educação brasileira. E a liderança do PT, que eu vinha desde abril. Com a saída de Jacques, que o presidente me convidou, não tem como dizer não. Sim. Né? Um convite do presidente é uma convocação. Né? E aí tive a conversa com ele. As pautas prioritárias do governo são aquelas que têm uma urgência para o Brasil, não são pautas governistas simplesmente, eu tenho tentado mostrar muito isso para os meus interlocutores, mas o fato de ser a primeira mulher, eu acho que é um simbolismo muito grande. Sim. É um simbolismo grande, porque é o espaço da política. Né? Eu fui já a primeira em algumas outras coisas. Né? Fui a primeira deputada do PT eleita, fui a primeira senadora de Pernambuco, né, eleita, fui a primeira presidenta de um sindicato que a maioria da base é de mulheres, mas foram decorrências, né, de um processo seletivo, inclusive. Agora o presidente me escolheu, o presidente me deu essa tarefa, no mais alto grau de uma relação política, que é o Senado. Né? Ser líder do governo no Senado, para nós mulheres, eu não encaro isso apenas como para mim, né? É um símbolo, até porque nunca tinha havido nenhuma antes. Sim. É um símbolo que questiona a política masculina. Todo esse sistema construído em Todo torno, o né? sistema da política, ele é oriundo da presença dos homens. Exato. Veja que a política foi o último espaço público que a mulher chegou, a custas de muito sacrifício. E o direito ainda... de votar Exato. não tem nenhum século no Brasil. E ainda é questionado. E né? ainda é questionado. Então, esse símbolo, eu encaro ele não especificamente para mim. Eu fui a mulher que estava ali para representar esse simbolismo grande. Então, dentro do Senado, a gente vai procurar dar conta dessa responsabilidade, dar conta dessa confiança do presidente Lula. A relação política vai ser majoritariamente com homens, porque são eles que ocupam os principais espaços de líderes de bancadas, de presidentes de comissão, até porque nós somos apenas 15. Dos 81 senadores, Sim. As senadoras são 15, portanto, menos de 20%, não é, do conjunto daquela casa. E o modus operandi da política mesmo é um modus operandi, né, do raciocínio, dos procedimentos, da forma de agir dos homens. Na política somos todos iguais? Teoricamente, sim. Temos os mesmos direitos, mesmo subsídio, mesmos assessores, possibilidades de sermos presidente de comissão, de sermos líderes, tudo formalmente é igual. Porém, na realidade, nós mulheres precisamos ainda nos afirmar e garantir esse espaço conquistado pelas que vieram antes. Sim. E que a nossa prática também
seja inspiradora para que as outras possam vir e garantidora desses direitos. Que possam vir, mas possam vir com os direitos que lhes são conferidos e que foram conquistados por nós mulheres. É um marco Né? cultural, né, É um Tereza? marco cultural. E acho que nesse aspecto tinha que ser o presidente Lula, Sim. né? a romper com essa tradição, digamos assim, do Senado. Você assume num momento não só marcante de gênero, mas também num momento que a gente vive muito marcante politicamente. Um ano desafiador, né? Num desenho político também difícil. Quais são os principais desafios do ponto de vista das pautas? O que é que mais você tem trabalhado? É um ano eleitoral, e ano eleitoral tem todas as suas injunções, né? O próprio Congresso, ele funciona de maneira atípica. Sim. Nós vamos ter sessões híbridas, vamos ter esforço concentrado, então o próprio ritmo do Congresso, ele não pode parar, a gente não pode ter recesso porque tem eleição de forma nenhuma, a gente continua trabalhando, mas o próprio Congresso também se adapta à conjuntura eleitoral, que é um fato dado, cujos atores são os próprios senadores e os próprios deputados, né? Então tem toda essa questão eleitoral. E o governo, ao me convidar, o próprio presidente Lula tornou públicas as pautas principais. São 3 agendas principais, sem descuidar das outras. A PEC 6x1, Sim. que é a PEC que acaba com a jornada 6x1. A PEC da segurança pública, que é uma PEC que vai revolucionar o sistema de segurança, é uma PEC extremamente estruturante, inclusive criar o Ministério, né, da Segurança, e o projeto de lei dos minerais críticos. Das terras raras? Das terras raras, exatamente. Eu digo que, em nível de importância, todos 3 têm a mesma importância para o governo. E foi assim que o presidente Lula colocou publicamente, quando me convidou, e colocou para mim também na primeira conversa que nós tivemos sobre a minha função. Cada um está com um nível de tramitação diferente. Então, eu espero que a gente desate o nó da tramitação da 6x1. É a pauta mais forte nesse momento. Ela já tramitou na Câmara, saiu redonda da Câmara, veio para o Senado com plenas condições de ser aprovada. Por injunções políticas, não foi. É disso que eu estou tratando. Então, vamos ver o que é que a gente consegue construir para antes da eleição, para essa PEC não ser acusada, como já foi, de que é uma PEC eleitoreira. Não é. Não é. Ela não é uma PEC boca de urna, como eu disse no debate. Inclusive, se houvesse compromisso do governo passado, do governo Bolsonaro, ele tinha botado essa PEC para tramitar, porque ela é de 2019. Exato, é isso que eu ia lhe perguntar, Ela e é é de importante dizer, não 2019. foi Lula que Não, criou essa não. necessidade. Esse é um clamor que Esse vem é da um clamor que sociedade. vem. Ela tem o apoio de 80% da população. Por que nós aderimos a essa PEC, que é do deputado Reginaldo? Porque ela trata de condições de trabalho, de coisas que são nossa pauta desde todo sempre. Quem foi que lutou pela diminuição da jornada na Constituição, de 48 para 44, que queríamos já naquela ocasião 40? Fomos nós. Sim. Fomos os constituintes do PT. O presidente Lula, inclusive, era deputado federal. Exato. O senador Paim era um também. Benedita da Silva. Todos esses defenderam isto naquela época. Então, não é uma coisa nova para o PT, né? Ela veio com outro formato agora, por conta também da evolução e de outras questões do mundo do trabalho. Nós sempre defendemos o trabalho como um espaço de produção coletiva, um espaço de desenvolvimento, um espaço de prazer, e não um espaço para promover exploração, exaustão mental, tirar da família o mínimo de convívio, porque é um dia só para tudo. Exato. Hoje a gente está propondo 2, pelo menos. Um dia a mais. Um dia a mais. E para as mulheres, né, Tereza? Para nós, mulheres, há uma diferença imensa, imensa. Porque já temos, normalmente,
2, 3 jornadas de trabalho. Eu participei da reunião das centrais com a Alcolumbre e uma das questões levantadas foram, olha, hoje o nível de pedidos de licenças médicas cresceu. Então, essa, para minha atuação, está sendo a prioridade principal, porque ela já está muito avançada. A PEC da segurança precisa, sim, ser considerada, é uma coisa que a gente quer tratar logo no início do segundo semestre, e o presidente falou e executou uma reunião muito importante sobre as terras raras. Né? A gente tem no Senado um outro projeto que não pode dialogar com o nosso, porque tem muitas divergências. Então, estamos tratando para que o nosso, sim, seja o projeto prioritário. Então, são diferentes fatores, mas todas elas são prioritárias. Tereza, só explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que são as terras raras. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de compreender a relação com a soberania. Terras raras são terras que estão no subsolo, né? E lá existem os chamados minerais críticos, que são minerais de alta capacidade de utilização na industrialização de ponta. Toda essa parte, né, de tecnologia é feita com esses minerais críticos. São vários, não quero dizer os nomes para não me atrapalhar. Sim. E são riquezas, são riquezas naturais. O que é que o Brasil quer? Quer explorá-lo, evidentemente, porque isso traz dividendos importantes, mas não quer simplesmente explorar a revelia do meio ambiente, por exemplo. Nós temos que considerar o processo de negociação, que não deixe de fora uma riqueza que o Brasil tem, que o mundo precisa, é um ativo de negociação na balança internacional importantíssimo, mas quer respeitar, primeiro, onde eles estão situados, dialogar com quem ocupa as terras onde eles estão situados, em nome do desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, preservar alguns indicadores que o Brasil sempre preserva nesses casos. Por outra parte, estamos criando um conselho que deve também ter, sim, como um ponto inegociável a soberania brasileira. Se a gente não tiver isso escrito na lei, qualquer um pode vir aqui e explorar nossas terras. Nós temos que também ter a tecnologia de competição com outros países, porque nós temos a matéria-prima. Né? Nós temos a matéria-prima. Podemos vendê-la, podemos negociá-la, sim, com soberania e em nome do interesse nacional. Tereza, eu queria falar um pouco sobre a sua história. Você já falou aí que vem do movimento sindical, você falou que teve mandatos estaduais. Queria que você me contasse um pouco quem é Tereza Leitão. Germana, eu gosto de dizer que a minha primeira função pública e que foi determinante para o que veio depois foi a função do magistério, ser professora. Quem é Tereza Leitão da porta de casa para fora? Porque da porta de casa para dentro, eu sou hoje já avó, mãe de 3 filhas, casada há 50 anos e avó de 2 netos. Da porta para fora, Tereza Leitão é uma professora de formação e de ofício, porque exerci o magistério durante 30 anos. Comecei como professora primária, né, com meus 18 anos, recém-saída da antiga escola normal. No meu tempo já não era escola normal, era pedagógico, e conheci a política na sala de aula. Eu sou fundadora do SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Até então, sem filiação partidária, só sindical. O que eu aprendi no sindicato em termos de negociação é um ativo muito importante para o meu desempenho parlamentar, sem sombra de dúvidas, apesar de serem universos bem diferentes, mas tem metodologias que se adaptam a qualquer processo. Você traz, né? A qualquer processo de negociação. Fui dirigente nacional da educação, fui membro do Conselho Estadual de Educação, a primeira pessoa do movimento sindical
a ter assento no Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Tive 5 mandatos consecutivos. Como deputada estadual. Como deputada. Até aqui sou a única deputada a ter essa marca. Fui a primeira e, por enquanto, a única. Eu conversei com Tereza Leitão, líder do governo no Senado. Nós, da Rede PT de Comunicação, agradecemos a sua participação. Continue acompanhando a nossa programação para mais entrevistas, reportagens e conteúdos sobre os temas que impactam a vida do povo brasileiro. Até a próxima!